Anderson Josiel, e também do autor do projeto, né, que regulamenta as atividades dos bombeiros voluntários lá na Junta Assembleia Legislativa, o deputado Elton Weber, que também está ao telefone. Começamos com o presidente da Voluntersul, que nos fala da importância deste projeto para a entidade, para os bombeiros voluntários. Anderson Josiel, bom dia, como é que está? Tudo bem? Oi, bom dia, Miguel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupã. É um prazer estarmos conversando com os amigos, levando um pouquinho mais de informação sobre o nosso trabalho a nível estado. Perfeito. A importância desse projeto é que, depois de 43 anos da existência dos bombeiros voluntários no estado, completado agora recentemente dia 24, poderemos estar trazendo segurança jurídica para nossas associações de bombeiros voluntários estarem executando o seu trabalho de uma forma mais tranquila, mais harmônica e também possibilitando a expansão desses serviços hoje para os mais 330 municípios que não possuem um corpo de bombeiros. Sim. Hoje, a atuação dos bombeiros voluntários fica um pouco restrita ou tem dificuldades de ser realizada com a atual realidade jurídica e legal que nós temos, presidente? Isso, com certeza. Na verdade, nós já viemos tentando uma regulamentação mais efetivamente, desde 1997, foi quando surgiu a primeira legislação tratando sobre esse tema, e desde lá sempre tivemos bastante dificuldade. Nunca se houve um entendimento adequado junto ao Corpo de Bombeiros Militares. Recentemente foi editada uma portaria 01, e 2 instruções técnicas versando sobre esse assunto, porém foi uma portaria e instruções técnicas que não atendem à realidade do Estado, não atendem à realidade dos serviços executados em nosso Estado. Tentou-se uma construção, uma série de reuniões, até mesmo através da nossa frente parlamentar, onde o nobre deputado e amigo Elton Weber é o presidente, porém sem êxito. Então foi buscado, através da nossa frente parlamentar, uma legislação que trate sobre esse tema de uma vez por todas. Perfeito. Ao telefone nós temos também o deputado Elton Weber, a quem eu saúdo com bom dia. Bom dia, deputado. Bom dia, Miguel, ouvintes da Rádio Tupã, ao Anderson, que é da Voluntersul. Prazer estar com vocês nesta manhã. Deputado, eu não tenho certeza, quem é o autor desse projeto aí que foi lá para a Assembleia? O autor do projeto de lei é primeiramente assinado por mim e por mais 37 deputados e deputadas que compõem a Frente Parlamentar de Apoio aos Bombeiros Voluntários ou Associações de Bombeiros Voluntários no Estado do Rio Grande do Sul. Esses são os signatários. Por que o senhor tomou essa iniciativa, deputado? Primeiro porque eu sou bombeiro voluntário e desde o ano passado já nós temos acompanhado o trabalho da Voluntersul, em alguns momentos acompanhado reuniões também com o Comando Militar, que eu quero enfatizar que é de suma importância o trabalho do bombeiro militar, que é de suma importância o trabalho do bombeiro voluntário, mas nós não temos ainda hoje um marco legal amparado no artigo 128 da Constituição do Estado, onde diz que os municípios poderão criar o seu próprio, a partir do voluntariado, é lógico, e da intenção da comunidade, o seu próprio serviço de bombeiros para combate a incêndio e outras atividades. E diante desta parte legislativa ou de lei que já existe no artigo 128, nós pretendemos, como disse o Anderson, regulamentar de que forma o município poderá continuar a fazer aquilo que a grande maioria dos municípios já faz e também nós fomentarmos para que mais comunidades criem o serviço bombeiro voluntário com uma questão jurídica e legal bem clara, sem ter a necessidade de elaboração ou edição de normativas ou portarias por parte do bombeiro militar. A atribuição do bombeiro militar é nobre, está correta, está amparada em lei. Nós entendemos que, muitas vezes, algumas coisas se sobrepõem, o que não é interessante. E se existe estes 50 e poucos municípios já com bombeiro voluntário, está na hora de nós fazermos uma legislação regulamentando todo este trabalho, inclusive com o exemplo do que existe em Tupã. Nós não vamos entrar no debate técnico especificamente, porque isso não nos compete, mas
Estruturação jurídica e o marco legal, esse depende sim de regra que a Assembleia Legislativa pode fazer. Em que pé está o projeto, deputado? Já está protocolado e agora? Qual é a sequência das atividades? Ele terá mais 10 dias de análise na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, interno. Depois disso, ele deverá receber um relator, alguém que vai relatar o projeto, e certamente em 14 dias, 3 semanas no máximo, pretendemos encerrar ou ver com o relator para que ele faça esse relatório, podendo neste período ter acréscimos de alguma emenda, de alguma sugestão, se assim for compreendido, pelo relator e pelos deputados. E depois disso, ele poderá seguir para uma votação em plenário. Então, quando há um projeto protocolado, ele pode sim, através do relator ou das próprias instituições que tiverem interesse, sofrer alguma emenda, se assim for o caso. Nós entendemos, quando protocolamos, que ele está completo. E é assim que nós vamos tentar conduzir para trazer este marco legal para esta estrutura de bombeiros voluntários que existe no estado do Rio Grande do Sul, que com certeza ela supre em grande parte dos municípios onde ela está a falta do braço do estado do Rio Grande do Sul, não digo nem de governo, porque faz muitos anos que isto já existe e nenhum governo tem conseguido dar conta de colocar bombeiros em todos os municípios, ou pelo menos na maioria deles. Isso não é possível pela estrutura do Estado. Quando a comunidade se organiza, então o Estado, e como as prefeituras têm feito, parabéns aos municípios que têm ajudado as suas associações, o Estado também precisa fazer a sua parte. Não entravando, às vezes, com algumas regras, mas sim deveria, inclusive, financeiramente apoiar os municípios que têm esse trabalho. Deputado, claro que o senhor também deve saber que existem algumas pessoas contrárias a esse projeto ou que pretendem colocar acrescentar algo nele, alguma modificação no projeto. Quem é contrário, o que tem argumentado para o senhor que não concorda com o projeto ou que queira modificá-lo? Olha, eu não ouvi até agora ninguém que me procurou dizendo que não deveria ter nenhum projeto. Eu não ouvi. Agora, certamente, haverá alguma posição, até pela própria estrutura de Estado, que hoje, na minha visão, ela está desfocada, no sentido de querer se intrometer, às vezes, até além do que deveria, para tentar regulamentar questões sobre bombeiros voluntários. E eu gostaria de, inclusive, colocar aqui de que quem não conhece as estruturas dos bombeiros voluntários, faça visitas aos quartéis, aos locais, onde, com a ajuda da comunidade e a própria ajuda dos municípios, com recursos, essas pessoas cumprem o que o Estado não consegue fazer. Então, diretamente, ninguém me disse que é contrário. Se aparecer, vamos sentar e também dialogar sobre isso, com certeza. Eu não cheguei a conversar, mas vi algumas informações de que os bombeiros militares teriam algumas restrições com relação à ação dos bombeiros voluntários. Eu vi que o senhor fez questão de salientar o seu reconhecimento pela importância do bombeiro militar e da ação que ele faz, que é fundamental também na estrutura que hoje existe, que, claro, não atinge todos, mas que existe hoje. O bombeiro militar manifestaram ou conversaram com o senhor alguma contrariedade com relação à ação do bombeiro voluntário? Eu acredito que eles devem se manifestar sobre que seja mantido algumas restrições, como, por exemplo, tem normativa dizendo que o bombeiro voluntário não possa atuar em cidades ou não possa ser criado com mais de 15 ou 30 mil habitantes. Eu não acredito que tenhamos que colocar limites em número de pessoas em cidades onde queira se fazer. Até se tiver 2 grupos. Vou pegar o exemplo de uma cidade grande aí, perto da região, Santa Maria. Se Santa Maria, que tem bombeiro militar, quiser criar bombeiro voluntário para atender 5, 6 bairros, por que não? Isso é um problema? Acho que o contrário. A comunidade, quando se une para ajudar, o Estado, as estruturas públicas têm que apoiar. Esta é a realidade que nós temos que trabalhar. E é isso que eu defendo e vou continuar defendendo. Nós vamos dialogar, não dialogamos diretamente sobre o conteúdo do projeto com o Comando Militar, mas certamente haverá a oportunidade de fazê-lo também. Anderson, imagino que os bombeiros voluntários tenham recebido essa proposta do projeto do deputado Weber e tenham lido ele. Você tem alguma coisa que no entender dos bombeiros voluntários, poderia ser ou deve ser acrescentado ou modificado nesse projeto, ou no entender de você ele já está atendendo aquelas expectativas dos bombeiros voluntários?
Miguel, com certeza atende a nossas expectativas, até porque foi uma construção a qual a Volunteer Sul fez parte, né, representando os bombeiros voluntários, e é a concretização, podemos dizer, de um sonho dos bombeiros voluntários. É algo que a gente já procurava e projetava há bastante tempo, né, para trazer essa segurança para o nosso trabalho. Como o deputado e amigo Elton Weber falou, muito bem falou, o que nós precisamos garantir é que as nossas comunidades, indiferente que seja bombeiro militar ou voluntário, tenham um atendimento. Nós não podemos aceitar que hoje mais de 330 municípios gaúchos não possuam corpo de bombeiros. E se infelizmente o Estado, a máquina estatal, não consegue chegar por falta de recursos financeiros ou planejamento, então nós temos que garantir que as comunidades possam se organizar e prestar esse atendimento para elas mesmas. O que a gente não pode permitir é que patrimônios e vidas se percam por falta de uma estrutura tão importante que é um corpo de bombeiros. Perfeito. Deputado, o senhor é bombeiro voluntário em que local? Eu sou bombeiro voluntário há 25 anos no município de Nova Petrópolis. Porém, preciso fazer uma observação, Miguel, para não passar a informação errada. Sim. Faz uns 15 anos que eu não presto regularmente de trabalho pelas atividades que depois eu assumi, claro, né? Mas eu acompanho o trabalho da turma aqui, por minhas tarefas anteriormente assumidas. Eu fui presidente da FETAG, agora eu estou na área política, então dificilmente eu tenho assim, noites livres que eu poderia ajudá-los, mas eu tento fazer a minha parte de outra forma então, né? Mas sim, faz um tempo e é de Nova Petrópolis, que eu sou natural daqui de Nova Petrópolis, e aqui eu ajudei junto no início quando fundaram e fui um dos primeiros formandos da turma para ajudar. Mas eu sou daqueles, Miguel, até para descontrair um pouco, daqueles que quando for ajudar puxa a mangueira, né? Porque eu não tenho uma formação de sim, acordo para fazer outra coisa. certo, E outras pessoas fazem o trabalho mais completo. sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Como é que chegou os bombeiros voluntários em Nova Petrópolis? O senhor disse que foi um dos fundadores lá. Como é que essa ideia chegou até os senhores? Isso foi na década de 89, 90, a partir, inclusive, num contato com pessoas aqui do nosso município, com a Alemanha, que é um dos países na Europa onde é uma prática normal as comunidades terem bombeiro voluntário, como também no Chile e em outros tantos países. A comunidade se uniu, conseguimos arrumar, inclusive, um caminhão. O primeiro caminhão foi doado, um caminhão usado no município, de uma cidade na Alemanha, como várias outras regiões no estado também receberam doação naquela época, que a gente se organizou. E assim também começou, e a comunidade ajudando, e acredito que hoje, se o Anderson me permitir, dizer que certamente Nova Petrópolis está dentro das 10 corporações melhor organizadas no estado. E das 50 e poucas que nós temos, todas elas, e mesmo que não estejam ainda no patamar que gostariam, mas estão trabalhando para chegar lá. E é isso que é importante frisar. Este formato de trabalho tem sido construído com o apoio da comunidade, das empresas, dos municípios, com recursos que eles ajudam a colocar lá, para que o voluntariado seja valorizado e se tenha um serviço que não depende apenas da estrutura do Estado, até porque diretamente o Estado não coloca recursos financeiros. E você, Anderson, como é que chegou até os bombeiros voluntários? Você atua onde, Anderson? Eu sou comandante em São Sebastião do Caí, iniciei minhas atividades dentro dos bombeiros voluntários com 12 anos de idade, no projeto de Bombeiro Mirim, dando toda a sequência e até atingir o cargo de comandante, qual eu ocupo já há 10 anos, né? E faço parte da nossa Volunteer Sul, que é a associação que congrega, então, essas corporações já há cerca de 7 anos. Assumi a presidência agora recentemente, esse ano de 2020, e estamos dando sequência, como o deputado e amigo Elton falou muito bem, tentando fortalecer as nossas comunidades, tentando fortalecer as nossas estruturas, para prestar sempre o atendimento de excelência para a nossa comunidade, né? O único objetivo do bombeiro voluntário é estar auxiliando a sua comunidade. Deputado, qual é a sua previsão, a sua expectativa com relação a esse projeto? Ele consegue ser votado agora a médio, curto prazo? Que estimativas o senhor tem para ele estar concluído? A nossa expectativa é que em 60 dias ele possa ser votado na Assembleia Legislativa. Trata-se de um projeto de lei complementar, ele necessita no mínimo de 28 votos para ser aprovado. Então, este é o cenário, e nós, pelo número de assinaturas que conseguimos coletar pela frente parlamentar, não sou eu o proponente único, apenas fui o primeiro que assinou a proposta, que coordeno também a frente parlamentar, eu coordeno essa frente parlamentar desde o ano passado. Tivemos um apoio e a participação efetiva da Volunteer Sul,
de pessoas da área jurídica, e não posso deixar aqui de frisar a importância que tem os colegas deputados que têm acompanhado essa discussão de todas as regiões do Estado, os colegas que assinaram até esse momento 38 comigo, que protocolaram este projeto. Então, teoricamente, o senhor tem uma folga aí de 10 deputados que podem ainda mudar de ideia e ainda mesmo assim o projeto será aprovado. Nós queremos construir, Miguel e a todos que nos acompanham, juntamente com todos aqueles que têm uma opinião, e quem sabe até termos uma praticamente unanimidade nesse projeto, até porque o fim e aquilo que se quer construir nessa regulamentação no marco jurídico é para que se tenha claro que onde for instalada, onde for criada uma associação de bombeiros voluntários, o município pode fazer convênio se quiser, usando esse serviço, a comunidade pode colaborar e o patrimônio ali que for colocado de equipamentos ou veículos vai ficar para aquela comunidade ser usada hoje para o futuro. Esse é o objetivo principal. Então nós vamos tentar trabalhar o máximo possível para conseguir um bom número de votos e quem sabe até um grande acordo em relação a isso, que como o Anderson disse, fazem 4 décadas que existem os primeiros bombeiros voluntários e desta forma esperamos poder, uma vez por todas, encerrar, quem sabe, esse assunto. Sem dúvida. O senhor está falando de onde agora, deputado? Eu estou agora de manhã ainda em Nova Petrópolis, estou falando da minha casa. Perfeito, muito bem. Anderson está em São Sebastião do Caí? Isso mesmo, estamos de serviço já. Perfeito, muito bom. Bom, eu quero agradecer aí ao deputado Elton Weber, que é o primeiro proponente, mas que numa parceria com outros 37 colegas seus propuseram aí um projeto para regulamentar a função, a atividade do bombeiro voluntário. Também parabenizar aí os deputados que estão participando desse processo como um todo, né, porque precisa ser regulamentado efetivamente esse serviço que para nós, por exemplo, pode ser até exemplo de outras tantos municípios aí, é a única forma que nós temos de poder combater incêndios, socorrer algumas atividades, enfim, estar auxiliando junto à nossa corporação, uma vez que nós não temos aqui um bombeiro militar. Quero também agradecer ao Anderson pela gentileza de conceder mais uma entrevista. Ele logo que tomou posse nos concedeu uma entrevista aqui falando na condição de presidente da Voluntersul, né? E a gente agradece a ele pela gentileza, mas eu vou deixar o microfone à disposição, fazer a ordem inversa agora, primeiro para o deputado Elton e posteriormente para o Anderson, se algo mais gostaria de colocar. Deputado, alguma coisa mais que eu gostaria de colocar sobre este ou outro tema, ou se não, as suas despedidas momentâneas dos nossos ouvintes, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Miguel e a Rádio Tupã, pelo espaço, mais uma vez, concedido para nós. Eu quero parabenizar a comunidade Tupã-Siretã, a administração municipal e todos aqueles que ajudam, enfim, que toda a comunidade. Eu tenho um grande amigo aí no município, que é o Márcio, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e a todos vocês que têm ajudado a fazer com que esse trabalho possa continuar. Aos bombeiros voluntários, nossos cumprimentos também, com certeza, pelo seu trabalho. E ao Anderson, fique firme, Anderson, vamos continuar caminhando juntos para tentar fazer uma boa regulamentação desta regra. E a todos um bom dia, bom trabalho, boa semana e até a próxima oportunidade. Perfeito. Anderson, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Miguel, somente agradecer mais uma vez o espaço, você está podendo falar aí com os ouvintes da Rádio Tupã, sempre um prazer para nós. Mandar um abraço também para os colegas aí de Tupã-Siretã, que estão fazendo um grande trabalho, com muito esforço e tentando garantir esse atendimento para a comunidade. Mais uma vez agradecer para o nosso amigo e deputado Elton Weber e para todos os deputados aí que estão acompanhando nós nessa importante etapa da história dos bombeiros voluntários, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil, porque vai ser a primeira regulamentação tratando desse tema. Então tenho certeza que, como diz o nosso hino, nossas façanhas estarão servindo de modelo a toda a terra. Então esperamos ter êxito aí nessa busca e garantir assim para nossas comunidades aí um atendimento de excelência. Sem dúvida. Anderson, um abraço, obrigado pela companhia e até uma próxima oportunidade. Nós estamos com 9h30, nós tivemos a oportunidade, como vimos, o presidente da Voluntersul, Anderson Josiel, também o deputado Elton Weber, que é um dos proponentes desse projeto de lei, né, de bombeiros voluntários, né, ele mais 37 deputados, ele foi quem tomou a iniciativa, até por ser bombeiro voluntário, mas mais 37 deputados, além dele, assinaram, abonaram